Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todas as pessoas que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, querido Márcio Mendes, queria que você ficasse de pé, todos lhe conhecem muito bem. Queríamos que aplaudisse acolhendo o nosso irmão que vai ministrar conosco, em nome da Canção Nova, mais esse acampamento. Esse acampamento surgiu no coração de Deus, no coração do Márcio, né, Márcio? É a terceira edição dele? Terceira edição. E tem sido uma grande bênção para muitas pessoas que vêm aqui, mas também para muitos que nos acompanham, a quem eu quero saudar com muito carinho, todos que nos acompanham através do Sistema Canção Nova de Comunicação, no Brasil e além Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, começamos hoje a liturgia da palavra nesse dia de finados, os fiéis defuntos, com o livro de Jó. Jó é um especialista em sofrimento. Jó é um homem bom, que buscava a santidade, uma vida reta com Deus, mas foi provado. E na pessoa de Jó, já no Antigo Testamento, Deus quer nos ensinar que os bons também sofrem, que o sofrimento, as dores, as perdas não são sinais da falta de amor por Deus. A gente sempre faz uma pergunta, e uma pergunta equivocada, quando acontece alguma coisa de negativo com alguém que é bom, com alguém que busca a retidão. Por quê? Por que essa pessoa está sofrendo? Porque na nossa concepção, muitas vezes tão imatura e até às vezes um pouco infantilizada, o amor de Deus exclui todo o sofrimento. Quem ama vai cuidar e não vai permitir que aconteça o sofrimento. E nós temos que superar, porque pela fé, essa concepção não é errada, mas é bem incompleta. Ela é muito superficial. Quem ama realmente cuida, protege, mas quem ama também está ao lado, mesmo quando a gente não sente essa presença. Quem ama também prova, quem ama também purifica. A própria palavra castigo, meus irmãos, ela vem de um termo que em grego significa purificar. Castigo não é pena, castigo não é como nós pensamos na visão bíblica. Castigo é uma coisa muito positiva, é uma forma de extrair tudo o que é mal e ficar aquela realidade, seja o coração humano, seja as famílias, seja a própria sociedade, seja qualquer outra realidade, aquela realidade
tocada pelo sofrimento, pelo castigo de Deus, não é? Ela se torna muito mais pura, muito mais verdadeira, muito mais autêntica. Por isso que lá no Apocalipse o Senhor vai dizer: eis que eu castigo aqueles que eu amo. Quem aqui é amado por Deus? Levante a mão. Prepare-se que você vai ser também castigado em algumas horas. E não nos castiga, como diz São Paulo, como diz também o autor da carta aos Hebreus, não para nos fazer sofrer, não só para nos ver arrasados, não para nos ver. Deus não é um Deus sádico que gosta de ver sua criação, a sua criatura que Ele ama acima de todas as outras criaturas, sofrendo em vão. Não. Quando Deus nos castiga é por amor. Quando Ele fere o nosso coração, é para extrair dali qualquer germe de doença, qualquer fraqueza, é para nos tornar mais fortes, é para nos tornar mais puros, mais limpos, mais confiantes apenas nele. Vocês já imaginaram um mundo sem sofrimento? Seria um mundo que não sairia de si mesmo, um mundo que não evoluiria. Frei aqui deu um trava-língua. Um mundo que não cresceria. Veja uma criança, se ela for criada com todos os mimos, se ela nunca conhecer nenhum sofrimento, se ela começar a receber tudo o que ela quer, o que ela vai se tornar? Vai se tornar uma pessoa extremamente egoísta, insegura. Nós temos visto uma geração, infelizmente, de pessoas muito fragilizadas, pessoas que já estão com 30, 40 anos, mas que não saíram da casa dos pais. É a geração chamada neném, né? Nem trabalha, nem estuda, porque são crianças grandes, são pessoas que foram infantilizadas, viveram a partir do seu gosto, não se pode mais dizer um não, não se pode mais colocar limites. Então, as pessoas que não sofreram, a geração mais antiga, até porque nós tínhamos mais dificuldades, desde as dificuldades financeiras, sociais, econômicas, tudo era mais difícil para a gente estudar. Então, a gente teve que trabalhar muitas vezes desde de criança, mas nos tornamos, uns mais, outros menos, mas nos tornamos pessoas mais resistentes, pessoas mais fortes, pessoas mais decididas. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó era um homem muito bom, mas ele precisava passar pelo sofrimento. Ele precisava ser purificado, porque principalmente as pessoas boas, elas correm um grande risco do orgulho espiritual, da vaidade. Aquelas pessoas, você veja, o menino é muito inteligente, é um menino muito já com aquela cabeça de adulto, é uma pessoa brilhante nos estudos, ele sempre é criado com elogio, muitas vezes se torna uma pessoa orgulhosa, e muitas vezes pode vir a se tornar uma pessoa até pedante, uma pessoa difícil, de difícil convivência, uma pessoa que quer que tudo gire em torno da sua própria vontade, e a vida não é assim. Então muitas vezes Deus permite que nós sejamos provados para também sermos mais humildes. Inclusive humildade vem de humus, quer dizer, é da terra, é aquilo que parece tão podre, mas que colocado na planta, misturado na terra, se torna adubo. Daí vem a humildade. A humildade é o reconhecimento do nosso nada, e o sofrimento e a dor e também a morte fazem parte da nossa condição, mostram a nossa finitude, mostram que esse mundo não é a nossa casa. A velhice, a doença, as perdas, mostra que nós ansiamos por algo eterno, mostra que nós ansiamos pelo céu, que só o céu, só a graça de Deus, só o próprio Deus pode realmente nos preencher. Então quando sofremos como Jó sofreu, mesmo sem merecer,
Porque a nossa grande pergunta é essa: por que eu? Por que a minha família? Por que aquela pessoa tão boa teve que morrer? Nós não temos resposta pronta, mas nós podemos pela fé dizer que Deus é amor, que tudo que Deus faz é perfeito. Se Deus levou aquela pessoa tão boa, um bom filho, por exemplo. Olha, nós escutamos esses dias a leitura do livro da carta de São Paulo aos Efésios, que dizia assim: o primeiro mandamento com uma promessa é o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe será feliz e terá uma vida longa. Frei, por que aquele filho tão maravilhoso, aquela filha tão maravilhosa, porque ele honrou tanto o pai e a mãe, era a alegria da casa, por que Deus o levou? Outro texto da Sagrada Escritura nos responde isso. Sabedoria, no capítulo 4 diz assim: ele era agradável a Deus, para que o mundo não corrompesse a sua pureza, Deus o levou antes. Deus deu uma vida longa, não aqui, deu a vida longa, a vida eterna no céu. Foi justamente para livrá-lo de uma perdição, de um sofrimento aqui, que o Senhor tomou aquela vida antes que o mundo tomasse. Querido pai, querida mãe, você perdeu aquele filho tão maravilhoso, mas perdeu para Deus. E como nós ouvimos no Evangelho, você não o perdeu. Ele está nas mãos de Deus e você vai reencontrá-lo, porque Jesus vai ressuscitá-lo no último dia. Porque essa é a vontade do Pai, que nenhum se perca, muito menos o seu filho. Eu quero te dizer uma coisa: antes de ser seu filho, com todo respeito, ele é filho de Deus. Você o amava, você o ama, sente uma saudade tremenda. Saiba que Deus te ama tanto e ama tanto a Ele, que deu o seu único filho para morrer no meu e no lugar dele. Ele está nas mãos de Deus. Tenha essa esperança. Você não perdeu para sempre, você entregou nas mãos de Deus. E um dia esse abraço será eterno. Um dia essa saudade será preenchida. E ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais separação. Deus será tudo em todos. Foi o que Jó experimentou pela fé. Então Jó começou a perder primeiro as coisas, depois começou a perder os filhos, perdeu todos os filhos, ficou sozinho e ainda perdeu mais a saúde. O inimigo investia contra a vida, a família e a saúde de Jó, e Deus deixava, porque Deus sabia que Jó seria fiel. Eu quero dizer uma coisa para você, baseado em 1 Coríntios 10, que diz assim: Deus é fiel, Ele nunca permitirá que sejais tentados além das suas forças humanas, mas com a tribulação, com o castigo, com a prova, Ele vos dará força para vencerdes e sairdes dela. Ou seja, se você está passando por essa dor tão terrível, essa dor tão cruel, essa falta tão grande, se você parece que perdeu o sentido da sua vida com aquela perda, com esse trauma tão terrível da morte de alguém querido, ou talvez até da sua própria morte, essa tentação tão terrível que você vai morrer logo, que você vai morrer cedo, que você não vai ter filhos, que sua vida não tem sentido nenhum. Eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca permitiria que o demônio ou qualquer outra força, ou até Deus o livre você mesmo, passasse ou fizesse passar por essa tribulação se você não tivesse forças humanas para passar por ela. Como diz o nosso povo simples, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Nunca Ele vai mandar uma tribulação, um castigo, uma dor, ou vai permitir que o próprio mal entre na sua vida ou na sua família,
além das suas forças. Confie nisso. Gente, como é forte a confiança de uma alma como Jó, que diz assim: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Jó, depois de tanto sofrimento, e ainda mais o sofrimento daquelas pessoas, aqueles seus 3 amigos, que vêm tentar explicar qual é a causa da sua dor. Por que é que Deus está agindo assim? E todos, de uma forma ou de outra, dizem: você está passando por isso porque você pecou. Deus está lhe purificando os seus pecados, e não era aquilo. Então Jó, além do sofrimento, porque quando a gente está sofrendo, quantas pessoas chegam e no lugar de nos consolar, pensando até que estão fazendo uma coisa boa, aumentam mais aquela dor. Já aconteceu com alguém aqui? Alguém querer lhe consolar e aumentar a sua dor e fazer você às vezes até pensar: é a vontade de Deus, ou foi assim mesmo. Aquelas coisas às vezes tão sem sentido, que ferem muito mais do que consolam. Mas eu quero te dizer, como Jó, desde que essas palavras sejam gravadas na pedra, na rocha, com esse estilete de ferro e chumbo, ou seja, sejam gravadas essa inscrição para nunca mais ser esquecida. Ainda que seu coração esteja como essa pedra, tão frio, tão descrente de amor, tão descrente de Deus, da vida, de tudo, deixa que o Espírito Santo de Deus grave na rocha do seu coração essas palavras de Jó. Diga comigo: eu sei. Diga mais forte: eu sei que o meu Redentor está vivo. Quem é o nosso Redentor, meus irmãos? Jesus, nosso Redentor, o nosso Salvador, que também experimentou a morte, que também passou por esse inimigo terrível. Antes de Jesus, a morte nos prendia. Antes de Jesus, não existia saída. Morreu, estava nas mãos da morte, era trancado pelo inimigo na mansão dos mortos. Quem morreu antes de Jesus ficou na prisão da mansão dos mortos, que seria hoje como purgatório para nós. Mas depois que Jesus, o nosso Redentor, morreu e ressuscitou, foi mais forte que a morte, venceu a morte, tornou a vida, e agora uma vida eterna, uma vida sem fim. Meus irmãos, agora nós temos essa certeza que deve ser gravada em nosso coração: o meu Redentor está vivo. Levante as mãos e diga: Jesus está vivo. Bata no seu peito, Ele também está aí no seu coração. Diga: Jesus está vivo dentro de mim. Às vezes parece que não é assim. Às vezes os nossos olhos, a realidade mostram justamente sua falta. Quantas pessoas ficam assim presas tão forte na morte, não desarrumam, por exemplo, o quarto daquela pessoa que partiu, ficam numa certa esperança ou numa nostalgia tão grande, como que esperando que aquela pessoa vai voltar. Ela não vai voltar para essa vida, porque mesmo Lázaro, que voltou para a vida de Jesus, ressuscitou depois do 4º dia, Lázaro também morreu. Somente na ressurreição final, quando Jesus voltar, é que nós vamos ressuscitar para sempre. Não queramos buscar entre os mortos aquele que já está com Jesus. A sua alma está viva, mas o seu corpo para esse mundo está morto. Vai ressuscitar somente na segunda vinda de Jesus. Mas você tem que olhar então para Jesus. Como é que a gente vence os traumas da morte? Mostrando para nós mesmos, a começar do nosso próprio coração,
que Jesus está vivo, que Ele é o Senhor, que Ele também passou pela morte, e existe alguém mais forte que a morte, existe alguém que venceu a morte, então a morte não pode mais nos prender eternamente. Há alguém mais forte que a morte, e é nele que eu tenho a minha confiança, é a Ele que eu entrego o meu ente querido. Então não cultuo a morte, não fico esperando que aquela pessoa volte a viver aquela vida não vai voltar, mas eu olho para aquele que é a vida, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é Jesus que está vivo, ressuscitado e glorioso, e nele eu já posso contemplar, como dizia São Paulo na segunda leitura, a ressurreição final, tanto minha como dos meus entes queridos. Então, meus irmãos, deixa que o Espírito Santo de Deus grave em seu coração essa verdade. Diga mais uma vez: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó. Também o corpo de Jesus foi totalmente desfigurado, ferido, machucado. Eu fico imaginando a dor de Nossa Senhora. Nós chamamos até Nossa Senhora da Piedade, né? A Pietar, não é? Que temos aqui Nossa Senhora com o corpo do seu filho tirado da cruz ao colo. Essa é a imagem de umas maiores dores que existe na face da terra, a dor de uma mãe vendo o seu filho morto. Nós temos alguns traumas da morte. O primeiro trauma é quando a gente sabe alguém morreu, é como se a gente não acreditasse. Depois, um grande trauma é quando chega da funerária e aí está no caixão, e alguns caixões que nem podem ser abertos. É um trauma muito grande. Esse contato com a pessoa falecida causa uma dor muito grande, uma tristeza. Quando o caixão é fechado, começa aquela procissão até o cemitério. Quando é enterrado a pessoa, é outro trauma muito grande, porque a gente sabe que humanamente as nossas esperanças estão sendo enterradas também. Se fosse só algo humano, a gente se enterra junto com o falecido. E a saudade depois de sair daquele cemitério. E no outro dia, quando a gente, às vezes até à base de comprimido e remédio, consegue dormir, quando acordamos no outro dia, aquela saudade, aquela falta. Por isso que a imagem de Nossa Senhora é tão bonita, ela nos acompanha. Aos pés da cruz, ao ver o seu filho morrendo, é Nossa Senhora das Dores. Quando o filho morto é colocado nos seus braços, é a Nossa Senhora da Piedade. E quando o filho é sepultado e ela volta para casa, é Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora da Solidão, Nossa Senhora que sente saudade. Por isso que o sábado nós dedicamos sempre a Nossa Senhora, porque foi no sábado santo o dia de maior saudade de Nossa Senhora. Foi o dia que ela não viu o seu filho. Ele só ressuscitou à noite, e com certeza a primeira pessoa, apesar de não estar na Bíblia, que ele apareceu foi a ela, porque ela tinha sido aquela que tinha mais sofrido. Ter essa esperança que Nossa Senhora teve, de passar pela dor da morte, pela piedade de ver o seu filho ali morto, ver o seu filho sepultado, e depois passar por essa solidão da falta, e depois pela alegria da ressurreição. Com Nossa Senhora fica muito mais fácil você superar também os traumas da morte. Por isso, quem perdeu algum ente querido e sofre muito por isso, eu lhe aconselho você rezar o seu terço, o seu rosário, porque com Nossa Senhora, ela é mestra, ela vai nos curando, ela vai nos dando entendimento, ela vai nos dando essa fé que supera tudo, ela vai dando um consolo, porque ela passou por isso.
É uma dor que você não precisa explicar. Ela passou por isso. E ela passou por todas as fases até superar na glória da ressurreição. Se ela conseguiu, diga para o seu irmão: você também vai conseguir. Você também vai conseguir. Você vai conseguir superar toda essa dor. Mas diga isso, diga forte: e depois que tiverem destruído essa minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. É interessante que estamos no capítulo 19 de Jó. O livro de Jó tem mais de 40 capítulos. E só no final Jó vai entender. Quando ele questiona ainda a Deus, ele vai dizer: Senhor, eu falei coisas que ultrapassam o meu entendimento. Sabe por quê, Senhor? Porque antes eu ouvia falar de Ti, eu apenas ouvia falar de Ti, mas agora os meus olhos Te viram. E aqui está o grande segredo para a cura de todos os traumas da nossa morte: caminhar com Jesus, ter um encontro com Ele. Nossa Senhora pode te ajudar e vai lhe ajudar muito, e ela vai lhe conduzindo a Jesus, porque somente quando você experimenta que Jesus está vivo de verdade, não por uma ideia, não apenas por uma palavra gravada em seu coração, mas na força do Espírito Santo, quando você tem o que nós chamamos do batismo no Espírito Santo, quando você tem aquela experiência de mergulhar no Senhor, no seu amor, no seu poder, na força da sua ressurreição, você vai entender que nada, nenhum sofrimento, como diz São Paulo, desse mundo merece ser comparado com a glória que nos está reservada em Cristo. Quando você tiver essa experiência de ressurreição de céu, de vida nova, de vida plena em Jesus Cristo, no seu Espírito Santo, você vai entender aquelas palavras de São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nenhum olho jamais viu, nenhuma mente jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou dizer uma coisa para vocês que parece até uma coisa um pouco sem lógica, mas é uma das experiências que Deus tem me dado viver. Claro, é uma coisa pessoal, não quero dizer que isso seja norma de fé, não é. É mais uma experiência pessoal que eu sinto que é de Deus, e por isso partilho com vocês, com muita humildade e liberdade. Quando na minha caminhada sacerdotal eu rezo muito pelos falecidos, né? Quando eu experimento a morte de alguém querido, dá uma saudade muito grande, o que é que eu faço? Eu começo a comungar na intenção daquela pessoa, celebro a missa na intenção dela e comungo. E, gente, não tem abraço mais bonito do que o abraço de Jesus eucarístico. Quando Jesus vem, Ele vem inteiro, é o Cristo total, é o Cristo ressuscitado, vivo para nós na Santa Eucaristia. Quando Ele vem, se o meu pai ou minha mãe, meu irmão, o filho, o amigo, aquela pessoa tão querida que faleceu, se ele já está com Cristo, ou no purgatório ou no céu, eu consigo sentir esse abraço dele. Cada comunhão é também a comunhão com os santos. Vocês estão entendendo? Em Jesus, e é bonito, São Paulo vai dizer isso, né, nessa segunda leitura: se em Adão todos morrem, em Cristo todos têm a vida, e todos ressuscitarão, mas cada um ao seu tempo. Aqueles que não ressuscitaram ainda, em Cristo Jesus, como uma semente de ressurreição, eu posso sentir o seu abraço, o seu carinho, eu posso entrar em comunhão com eles pela Santa Eucaristia, porque
verdadeiramente vetado nós termos comunhão com os mortos. Nós nunca podemos invocar as pessoas mortas, mesmo que elas tenham sido tão santas. Nós não sabemos, a não ser que a igreja canonize, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, nós temos que ter essa certeza, não devemos nunca invocar os mortos, mesmo que sejam pessoas tão boas, porque a gente não sabe o que aconteceu nesses momentos. Mas em Cristo Jesus, na santa comunhão, nós podemos e devemos sentir que essa saudade vai sendo preenchida com o amor de Deus, com a semente e a força da ressurreição. Quer sentir um abraço do pai e da mãe que partiu? Comungue em estado de graça. Esteja em paz, esteja na graça de Deus e faça a comunhão. E até para você que não pode fazer a comunhão eucarística por algum impedimento, na hora da comunhão, faça uma comunhão de desejo com Cristo Jesus. E se o ente querido está com Ele, vai estar de certa forma com você. Você me entende? Quem comunga, quem participa da missa, quem oferece a Santa Missa pelos falecidos, mais facilmente vai superando essas dores, essas faltas. Então, eu quero dizer aqui resumidamente que com Nossa Senhora, com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com essa certeza que Jesus está vivo, com o batismo no Espírito Santo, você que está vindo para esse acampamento, se abra ao batismo no Espírito Santo. Tenha coragem de abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não aguento mais essa tristeza, essa saudade, eu não aguento mais essa dor na minha alma, esse vazio, essa angústia, esse sentimento de culpa. Por exemplo, uma das dores mais terríveis, um dos traumas mais terríveis que tem acontecido ultimamente é a dor, o trauma de pais que perderam os filhos por suicídio, adolescentes. Gente, aumentou 200% o número de adolescentes entre 12 e 18 anos que estão cometendo suicídio. É uma verdadeira febre. O inimigo tem investido através das mídias sociais em tanta propaganda para o suicídio, e pega esses jovens fragilizados com algum problema familiar, ou nessa fase da adolescência, que é uma fase muito conturbada, é uma fase de transição. Eles são muito carentes, estão descobrindo, ainda não tem uma mentalidade formada, não tem ainda uma personalidade definida. O que é que acontece? Essas ideias chegam, e eles não matam só a eles mesmos, eles às vezes matam os pais, não é? Porque fica aquele sentimento: onde foi que eu errei? O que é que eu podia fazer que eu não fiz? Então é um trauma, é uma dor tão terrível. E eu quero dizer para vocês: busque o batismo no Espírito Santo. Só assim você vai conseguir superar essa dor, só assim você vai ter as respostas. O Espírito Santo de Deus vindo em nosso socorro, orando em nós. Tem hora que a gente não sabe nem rezar, não sabe nem o que rezar, como rezar, o que fazer. Só abra o coração e diga: Espírito Santo de Deus. Fique de pé e vamos dizer isso. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, vinde em meu auxílio. Espírito Santo de Deus, vinde em meu auxílio. Eu queria pedir ao Márcio Mendes e também ao Padre Rafael que viéssemos orar brevemente, pedindo o batismo no Espírito Santo para vocês. Vocês desejam esse batismo no Espírito Santo? Sinceramente, quem quer ser batizado de novo no Espírito Santo? Quem quer receber essa alegria da ressurreição? Esta certeza que Jesus está vivo, que os seus entes queridos estão com Ele, que vocês e nós todos um dia nos reencontraremos em Cristo, que nele todos vivemos. Assim como você está,
Põe as mãos sobre o seu coração. Porque nós somos casa de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E todas as vezes que nós estamos reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente junto de nós. E nós estamos ainda num momento excelente. Nós entramos no céu quando nós entramos nesta Santa Missa. Jesus está presente junto de nós, está diante de nós. Mas nessa Santa Missa nós também estamos diante de Deus. E o Espírito Santo, Ele vem, sempre vem, aonde Ele é amado, aonde Ele é invocado e aonde Ele é esperado. Você ama a Deus? Ama o Espírito Santo? Você quer viver essa experiência da graça de Deus neste momento? Você ouvindo toda essa explicação que o Frei Josué dava agora, de que é possível sentir este abraço desta pessoa querida, que tanta saudade a gente tem, o que você não daria, né? Para ter de novo aquele abraço, para ter um último abraço. Mas você não precisa ter um último, você pode ter todos os abraços que você tanto deseja. O Espírito Santo pode lhe dar essa graça agora, se você o amando e esperando por Ele o invocar. Invoque com as suas palavras, invoque do jeito que você sabe, invoque com a sua maneira de dizer. Eu vou ajudar você, mas é cada um de nós. Aquele que quer, abra os seus lábios e peça, porque todo aquele que pede, recebe. Não é isso que a palavra de Deus assegura para nós? Que mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quando eles nos pedem. E se é assim, o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Não é aqueles que merecerem, não é aqueles que estiverem certo, não é aqueles que não tiverem falhado, é aqueles que pedirem. Então diga de coração: meu Deus, esta pessoa que nesta noite tanto deseja este Espírito Santo, sou eu. Eu não só desejo, eu preciso, meu Deus. Derrama, Pai amado, em nome de Jesus, sobre o meu coração, neste acampamento. Derrama, Pai do céu, o Espírito Santo na minha alma, na minha vida, no íntimo do meu ser. Senhor Jesus, do teu coração chagado saiu sangue e água. É do teu coração, Senhor, que o Espírito Santo é derramado sobre nós, sobre cada um de nós. Ó Jesus, és tu quem batizas no Espírito Santo. Inunda, Senhor, o meu ser com a tua graça. Inunda-me, Senhor, com a força do céu. Inunda-me, Senhor, com o poder do Altíssimo. E levantando bem alto os seus braços, diga: vem Espírito Santo sobre mim. Vem consolar a minha dor, Senhor. O Senhor é o grande consolador, é o Paráclito enviado. Ninguém sabe abraçar como tu, ó Divino Espírito Santo. Só tu podes enxugar as minhas lágrimas. Só tu podes, Senhor, curar a minha dor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem sobre cada um de nós que estamos aqui agora. Vem curar essa saudade infinita que eu sinto desta pessoa que tanta falta me faz. Ó Senhor, visita-me nesta noite. Preenche os meus vazios. Prepara o meu coração para o milagre que o Senhor preparou para mim nesses dias, hoje, amanhã, domingo. Não foi por acaso que o Senhor me trouxe aqui. Eu sei que o Senhor tem um grande bem para fazer na minha vida, uma grande resposta para tudo que eu estou vivendo. Senhor, não me deixa perder nenhuma graça. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Xandaria la fúria la bandana.
Com seus braços ainda erguidos, peça ao Espírito Santo que Ele venha consolar seu coração. O Senhor vai dizendo dentro do meu coração que nessa noite, com essa oração, Ele deseja consolar a sua vida. Ele deseja consolar o seu coração. Ele deseja até mesmo fortalecer o seu interior, que foi ficando fraco, foi ficando cansado, até mesmo desgastado, sem esperança. Mas pela força do Espírito Santo nessa noite, você, meu irmão, você, minha irmã, tenha graça, à medida que o teu coração se abre, de ter a sua vida restaurada em Deus, pela força do Espírito Santo. Por isso, ore com fé. Ore com fé ao Espírito Santo de Deus. Oremos juntos, pedindo essa unção do batismo do Espírito sobre nossas vidas. Mandarala, mandarioroloriena, la mandarala, valariera, la bandarioroloriere. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Peça, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, Vem encha-nos. vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem encha-nos. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Irmãos, eu quero terminar essa homilia com essa imagem muito linda que o Senhor me deu, enquanto orávamos, pedindo esse batismo no Espírito Santo para todos vocês. O Senhor me mostrou aquela imagem do livro do Gênesis, que Noé solta primeiro um corvo, ele não volta, e depois ele solta uma pombinha a primeira vez, e ela volta sem nada, mas volta depois de alguns dias, solta de novo, e ela volta com um ramo de oliveira. É sinal que a vida voltou. Por isso que ali é o símbolo da paz. A paz, a vida, a unção de Deus está voltando para a sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus traz a certeza que Jesus está vivo, que as pessoas que partiram com Ele estão vivas, e nós vamos todos nos reencontrar. Dê um abraço ao seu irmão, diga: Jesus está vivo. Seu coração se encha de paz, que seus entes queridos sejam envolvidos por essa misericórdia e essa vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.